Olá, gerente de projeto sustentável, nosso GPS inteligente, né? O ESG mais PM mais IA, todos unidos aí nesse mote da sustentabilidade e inovação, da nossa inovabilidade. Na sequência do curso, então, estamos fazendo setor por setor quais são as novas tecnologias ou inovações para que se agreguem à inovabilidade, à sustentabilidade, resolvendo os problemas de gases, efeito estufa e todos os outros, tornar empresas perenes e o nosso planeta perene, né? Então, a sustentabilidade e inovação estamos chamando de inovabilidade. Então, na sequência, estamos no módulo, então, da eco-inovação ou da inovabilidade, e aí estamos falando, então, dos setores industriais, e aí temos, então, o setor da construção civil, que é um dos setores, né, dos quais a gente é bastante conhecedor aí, de nossa experiência aí, então, e da logística e tudo mais. Então, veja os edifícios inteligentes com as suas vistas panorâmicas, os seus jardins suspensos, as sacadas, né, toda essa parte aí do HVAC, do estudo energético do prédio, fachada dupla de vidro com vácuo ou elementos isolantes dentro e assim por diante, né? Toda a parte dos acessos aí, a parte dos elevadores, então um verdadeiro ser o lead para essas edificações, né? Os cafés nos andares intermediários, evitar o uso excessivo de elevadores, então tudo isso é importante, a acessibilidade desses prédios, então um verdadeiro ser o lead. Na parte logística, então também, né, a integração dos modais logísticos, então vamos falar aqui então do setor da construção civil, né, que é um setor bastante conhecedor aí, né, e muito impactante também nos processos aí do gás efeito estufa e assim por diante. Então, o setor da construção civil, nosso módulo 7.1, 7.1 setor da indústria da construção civil. Então, exemplos, né, o concreto injetado com CO2, técnicas modulares, iniciativa de materiais sustentáveis, eficiência energética, são exemplos, a engenharia digital também, entrando nos edifícios inteligentes, né? A regeneração urbana sustentável, inclusive no seu entorno, as certificações LEED, como falamos, e tantas outras, né? E aí nós vamos ver essas certificações, a ED, a LEED e tantos outros materiais de construção de alto desempenho, vislumbrando a construção no longo prazo e a economia circular. Então, temos aqui vários exemplos, né, os alunos aí solicitem essas planilhas, temos mais de 400 exemplos, né, de tecnologias sustentáveis no ramo da construção civil, e aí pensamos algumas, uma de cada tipo, né? São internacionais essas pesquisas, tá? Temos as nacionais também, mas mostrando internacionalmente também o que o mundo está usando das melhores práticas para esse gerenciamento todo, né? Então, o Carbon Culture Technologies usa o CO2 e assim por diante. Então, nós vamos entrar em cada exemplo deste para mostrar. Então, temos a empresa, o exemplo onde que ela faz, né, o uso da sua melhor tecnologia para o combate aí dos gases de efeito estufa e assim por diante, a descrição do produto e seu impacto. Então, vamos mostrar alguns exemplos. No concreto injetado com gás carbônico, o gás carbônico justamente é um dos gases de efeito estufa, né, mais impactantes aí que existem. Então, nós estamos bastante preocupados com isso, né? Uma das formas que o pessoal utiliza é injetar ou utilizar esse insumo, injetar o CO2 para evitar que ele vá para a atmosfera. Muitos processos industriais dos países aí do primeiro mundo têm injetado o CO2 para evitar, né, que ele acumule na atmosfera, ou utilizar o CO2 como insumo de um outro processo, de uma outra indústria. E é o que o setor da construção civil, com a base das usinas de concreto, tem feito. Eles têm colocado as usinas próximos a uma
siderúrgica ou uma caldeira onde sai muito CO2, então esse CO2 é capturado e é utilizado como um insumo, então, né, melhorando a trabalhabilidade do concreto e assim por diante. Então, melhora as características do concreto e utiliza esse insumo, né, então, no seu processo, reduz a pega do concreto e assim por diante. Então, a Carbon Culture Technologies tem utilizado muito, né? Então fica aí o exemplo internacional, nossas usinas de concreto aí, né? Da Engemix, da Supermix e tantas outras, Concrepav e assim por diante, né? Que façam esses estudos e utilizem também o concreto injetado com CO2, né? Injeta CO2 capturado de concreto, aumentando a sua resistência e reduzindo a pegada de carbono. O seu impacto, então, reduz as emissões de carbono e a melhoria na resistência do concreto. Então, ele mata na veia dois grandes motes, né? Ele já ganha o crédito de carbono na veia, porque ele já está capturando o CO2 utilizando, e além disso, o produto fica ainda melhor, né? Melhora a resistência do concreto. Ele evita que a pega fique muito rápida, então que façam as microfissuras, você tem maior tranquilidade na aplicação do concreto e assim por diante, né? E ainda traz uma maior resistência. Então, o nosso exemplo da Carbon Cure tem utilizado como estudo de caso um, trazemos aqui tecnologias de concreto. Então, o concreto é injetado, ele aumenta a resistência do concreto, então melhora as características, redução do teor de cimento, olha lá, então, ele é duplamente interessante, porque ele melhora o concreto, se ele melhora a característica de resistência, você precisa de menos cimento, e aí justamente essa que é a ideia. Você reduz o cimento, que é o que tem o maior impacto do gás de efeito estufa, né? Certamente as empresas de cimento não devem gostar muito disso, mas o que vale é o todo, né? Então, utilizar novos processos inteligentes e assim por diante, as indústrias de cimento têm que fazer sua parte para reduzir a pegada lá. Mas pensando como consumidor, isso está certo. Redução do teor de cimento, projeto misturas de concreto melhores. Diminui a pegada de carbono, como falamos, né? Então, veja aqui a redução de 7 a 11 quilos por metro cúbico, né? Então, imagine isso. O total de economia de menos 5% em relação ao concreto convencional. 64 quilos de CO2 economizado por caminhão. Então, imagine as grandes e megas construções que utilizam uma quantidade enorme de concreto, 64 quilos de CO2 economizados por caminhão, quanto isso que não dá, né, numa construção mega grande e as usinas de concreto ganhando isso na veia, né, essa redução. Então a Carbon Cure utiliza isso, tecnologia da água recuperada, então veja que não é só o problema do CO2 e das emissões atmosféricas, mas está preocupada também com a água aderida ao concreto, além da qualidade do concreto, uma água recuperada, né? Daí é água reaproveitada de chuva, então assim por diante. Então ela deve fazer isso lá também, né? Então vejo que ela está bem preocupada e ela busca então até 2050 uma redução de 50%, né, na sua pegada de carbono. Né? Zerar é muito difícil porque uma concreteira ela usa, uma construtora ela usa esses insumos na prática para fazer obras. Né? O Net Zero só se ela ficasse comprando fazendas e plantando, o que não faz sentido, mas a redução dela de 50% já é algo considerável. Né? Então isso é importante. Então a redução então também para os clientes e tecnologia de concreto, né? Muito importante. Temos toda a tecnologia do concreto, não precisamos entrar em detalhes, mas ela estuda em todas as suas possibilidades de aplicabilidade do concreto, desde a sua origem, como falamos, da água e dos seus insumos, toda a parte da frota de caminhões também, preocupada, e o uso de caminhões elétricos, se possíveis, onde é possível, né? O uso de tecnologias nas indústrias, na dosadora das usinas, dos próprios movimentações do caminhão e assim por diante.
Então, é uma empresa que tem, né, Build a Low Embodied Carbon Future, que ela está muito preocupada, então, com esses gases de efeito estufa. Então, fica aí o exemplo, né, que é possível se fazer concretos, então, de uma forma mais sustentável, reduzindo até 50% as emissões até o ano 2050. Então, veja que são metas bastante possíveis e ousadas. A tecnologia de construção modular, trazemos o exemplo da Balfour Beatty, e aí sim, né, toda a construção modular ela é sustentável em sua origem, em sua essência. Por quê? Porque ela reduz a quantidade de resíduos, né? Ela sendo modular, então você usa a mesma forma, faz tudo similar, garante uma maior produtividade também, então está relacionado à produtividade e menor a quantidade de resíduos. Então, tudo que é modular é interessante. A Balfour Beatty, uma das maiores construtoras do mundo, utiliza essa técnica. Então, técnicas de construções modulares, pré-fabrica componentes de construção fora do local e leva lá pronto. Ou, muitas vezes, se o projeto dá escala, você pode fazer os pré-moldados ali na própria local. Nessas aduelas, por exemplo, que utilizam em tanques e outros pré-moldados possíveis, né, em todas essas construções podem ser feitas no próprio canteiro de obra. Então, o que seria duplamente sustentável. Além de ser modular, diminuir o desperdício, aumenta a produtividade e ainda faz no local, evita grande transporte, né, e o gasto de energia no transporte. Então, tudo isso é importante, construções modulares, componentes cháveis, né? Esse é um grande edifício construído pela companhia, uma logística desafiadora, justamente, né? Levando toda essa construção de maneira modular, com as suas gruas e o transporte, e colocando um verdadeiro brick and mortar um sobre o outro, né? E assim por diante. Então, impacta na veia, na ODS 9, né, que é construir de uma infraestrutura resiliente, uma industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Impacto ODS 11 faz cidades inteligentes, né? A verticalização da cidade ela é boa para a sustentabilidade. Se consome menos área, né, impactada, você evita de levar a infraestrutura para muito longe. Então, uma cidade compactada, concentrada com grandes edifícios, você faz uma ciclofaixa, uma ciclovia embaixo, utilização, né, dos patinetes eletrônicos, etc. Então, tudo isso traz, então, uma melhora na cidade também. Obviamente, o ODS 13 impacta na veia, a modularização diminui o desperdício, diminui a ação climática, né? E o ODS 1 com a modularização você consegue fazer escalabilidade e aí o princípio é que você vai ter uma engenharia de menor custo, tendo uma engenharia de menor custo, teoricamente, os edifícios vão ser mais baratos, né? Já visto a MRV aí no Brasil é reconhecida, né, por fazer grande quantidade de prédios com escala e modularização a preços mais baratos. Então, isso é interessante. E também a ODS 3, justamente porque prédios mais seguros, próximos aos centros, você pode ter área de lazer no seu entorno e assim por diante, melhora as condições, então, da saúde do pessoal. A ODS 4, a empresa investe na educação de seus colaboradores e de toda a sua cadeia produtiva, então ela está preocupada também com o ODS número 4, a educação de qualidade, né, de seus funcionários, funcionários bem educados, bem treinados, produzem melhor, então é um ciclo virtuoso de treinar a mão de obra, educar a mão de obra, ela ter melhor produtividade, melhor remuneração e assim por diante, você vai melhorando o ciclo virtuoso, né, disso daí tudo. E finalmente, então, a inclusão de gênero, a gente vê bastante mulheres hoje trabalhando na indústria de construção civil pesada, inclusive, técnicas de segurança sensacionais que conhecemos, então a parte de segurança muito bem vista, operadores de
equipamentos também, guindastes, gruas, etc. O próprio planejamento em todas as áreas, né? Então, a inclusão feminina e a Belfort Beach faz muito bem isso também. E, finalmente, a ODS número 8, que é os métodos modernos de construção, promovem o crescimento econômico, cidades sustentáveis e assim por diante. Tá? Seguindo aí um exemplo, então, de uma regeneração urbana sustentável, então podemos, então já falamos dos insumos, falamos das técnicas de construção, agora vamos falar de uma maneira maior, numa cidade inteira sustentável, regeneração urbana, né? O nosso Rio de Janeiro e outras tantas cidades brasileiras que necessitam tanto estão fazendo grandes esforços também, haja vista, né? Então a regeneração urbana, então é uma outra área importante. Muitas cidades estão trabalhando nisso, os grandes centros, né, com construções mais antigas, estão muito bem localizados, muitas vezes, no centro da cidade, né, então eles merecem tudo isso. Nosso compromisso da regeneração urbana da Lead-Lease muito reconhecido internacionalmente, né? 60 anos de experiência a empresa, veja os investimentos bilionários, 47,8 e 33,7, são investimentos bilionários construindo edificações integradas à cidade ou fazendo os revamps ou melhorias, retrofits das construções existentes. Né? Então, empreendimentos novos já sustentáveis ou retrofitando, né, os edifícios existentes. Então, como exemplo, veja esse edifício novo, completamente incluso e renovável, com os conceitos de sustentabilidade e também de toda a cadeia de fornecimento. Isso é importante, né? A construção civil ela é consumidora de muitos recursos, muitas empresas e subcontratados. Então, você fazendo a sua parte, fazendo um belo processo de aquisição dos seus parceiros em toda a sua cadeia logística, você já está contribuindo enormemente para isso, né? As frotas de veículos, o uso, no caso brasileiro, aí, então, do etanol e assim por diante, né? Biocombustíveis, tudo isso. Quando possível, a eletrificação também da frota e também é interessante, né? Então a Leadlease também faz tudo isso. Ela tem um compromisso, é uma empresa global que trabalha em todos os setores, preocupada então com a diversidade, com a inclusão, da qualidade de seus produtos e fazendo a diferença. E tem aí 60% das populações mundiais até 2030 vão morar em cidades. Estamos cada vez mais concentrando em cidades, os recursos tecnológicos estão indo para o campo, a IA já trabalha no campo, a IoT, na movimentação de todos os tratores e assim por diante, da colheita e etc. Então, o campo tem sido áreas cada vez mais produtivas, mas que, de certa forma, vão expulsando as pessoas para os grandes centros, porque a tecnologia cada vez mais inovadora também, né? Então, tudo isso é importante. Certificações de edifícios verdes, o design da eficiência energética. A Turner, ela é conhecida globalmente também como uma empresa, né, que utiliza em suas construções técnicas de construção modular, mas muito preocupada com a eficiência energética de suas edificações, o uso da água e assim por diante, ganhando selos internacionalmente reconhecidos, o selo Life, o selo LEED, EDGE e outros, né? Então, existem certificações dos edifícios verdes, existe também o design de eficiência energética. Então, veja uma construção, né, um edifício que se importa com você, né, bem localizado, veja que vai ter uma vista bonita aí para a parte, né, aquífera, etc., super bem localizado e já preocupado com a integração urbana, né, e tudo isso. Então, é um edifício que já nasceu do tipo LEED. Então, é uma empresa buscando aí
investimentos bilionários também, com 16 projetos já certificados no ano 2023, e a acreditação, projetos certificados mais de 700, e uma grande construtora, né? Então, temos os selos LEED, LEED Gold, LEED Platinum, LEED Silver e assim por diante. Então, a eficiência energética, vejam a aula de selos LEED nas cidades sustentáveis e outros, né? Quais são, então, tem toda uma tabela que mostra o que que ela faz com a água, com a energia elétrica, acessibilidade, preocupação com a rota de entrada, deslocamentos, a acessibilidade dos idosos, né, e dos especiais e assim por diante, a eficiência energética, né, e todo o conforto dessa habitação e assim por diante. Então, são os selos LEED, né, o consumo energético dos elevadores, o HVAC, escadas rolantes e assim por diante, iluminação, iluminação inteligente, painéis e tudo mais. Então, vejo que são empresas. A Turner é uma empresa, né, global, mas de origem americana, distribuída em todo, né, o cenário dos Estados Unidos. Então, é uma mega empresa e que utiliza, então, a sua matriz de materialidade para os seus negócios. Então, ela vê o tamanho do projeto, encaixa o tipo é pela cor, e se o projeto ele é mais ou menos arriscado, quanto ele está aderido à sua missão, visão e valores estratégicos da sua sustentabilidade, né? Os sustainable buildings aí, a biodiversidade, a comunidade é engajada, evitar as perdas construtivas, como é que estão os seus projetos de inovação, da integração com os outros negócios, circularidade e assim por diante. Então, ela faz essa matriz de materialidade e aí então saem as estratégias de atuação. Vejo trabalho em equipe numa sala de tipo projeto ágil, o Scrum utilizando aí muito fortemente, né? Seus gerentes de produtos, os Scrum Masters e assim por diante. Então é muito o Kanban, Scrum e todas as outras técnicas ágeis, o Prince e assim por diante. Vejo então que é uma empresa, né, bastante diversa, diversificada, com etnias diferentes, uma inclusão dos jovens já trabalhando nos seus ambientes de trabalho, muito treinamento e assim por diante, junto então, com os mais experts, né, os mais sêniores e a inclusão mulheres, muita presença, vejo afrodescendentes, asiáticos e assim por diante. Então, uma empresa que leva todo né, o nosso ESG muito a sério. Use tecnologia virtual, uso do BIM. Então, né, sabemos que na construção civil, etc., é muito difícil mudar algo depois de implantado. Então, todos os valores agregados precisam ser antes da implantação. Onde se agrega mais valor é no projeto conceitual e no projeto básico, né? Você utilizando então as impressoras 3D, o uso de modelamento BIM 10D, etc., os óculos virtuais, você vai avaliando as interferências entre a rede elétrica, hidráulica e todas as interferências e resolve antes da construção. Isso diminui o tempo de construção e principalmente os desperdícios, e o quebra-quebra e o retrabalho e os resíduos, né? Então você sendo desta maneira, você já é sustentável, porque a construção civil, que gera muito resíduo, a Turner faz isso com maestria. Indo para materiais de construção de alto desempenho, então já altas tecnologias, a Saint-Gobain é uma empresa reconhecida internacionalmente e aqui no Brasil também, aqui na cidade de Valinhos e outras áreas, muito forte aí no setor aí, né, da indústria de óleo e gás como fornecedor de todos os materiais, insumos e assim por diante, tubulações, registros, válvulas, bombas e assim vai. Então, a Sogorban, inovação, competência, né, já está no seu DNA da empresa, né, o charme discreto da melhoria contínua. Então, veja aí, né,
pessoal bem fardado nos laboratórios, estudando as características dos materiais para ver o que se pode ser feito melhor com a Saint-Gobain, internacionalmente conhecida, então inovação, né, a construção sustentável com palestras e assim por diante, trazendo o pessoal, né, da construção civil para palestras internas e aí dos seus parceiros e assim por diante, né, comunicação responsável e no greenwashing. Tivemos a oportunidade de participar de um grande projeto da MPX, do grupo OGX, do Eike Batista, né, foi um projeto consorciado da Saint-Gobain, a Desga, e eu, na época, era consultor da RET, a canadense RET. Sensacional a empresa Saint-Gobain. O que ela trouxe de tecnologia para o projeto das redes adutoras de água, óleo e gás, né, nas termoelétricas lá, né, da MPX no Maranhão, foi fantástico. Realmente eles aplicam na veia tudo isso daí, nas suas cadeias logísticas, no transporte e assim por diante. Então, empresa internacional excelente, né? Construindo com sustentabilidade todo o seu futuro, né? E aí, no mote, né? A primeira nós mostramos o concreto com aderido CO2, aqui a Sogambam vai tentando, né, eliminar o concreto. Sabemos que o concreto é a grande pegada de carbono na construção civil. A Saint-Gobain vai na veia na tentativa de redução dessas pegadas com materiais mais sustentáveis, né? Eu acho que tudo é importante, né? O concreto tem a sua importância para grandes vãos, principalmente o concreto atirantado, que vence grandes vãos e assim por diante, modular, etc. É importante na estrutura, sem dúvida nenhuma, no Brasil, né? É fundamental, temos então essa tecnologia e utilizar os materiais sem uso de concreto nas outras aplicabilidades. Eu acho que tudo é importante, o que importa é a soma, né, ser híbrido, utilizar um pouquinho da sua, usar a melhor tecnologia no lugar correto. A intenção é a redução global dos gases de efeito estufa, cada um fazendo a sua parte onde é possível. E, finalmente, né, para darmos uma grande pincelada no setor da construção civil, a economia circular, os pisos sustentáveis. Então, né, utilizar, principalmente nos projetos de revamp, de retrofit dos prédios existentes. Então, a gente utiliza o material existente, recicla ele e aplica na própria construção. Exemplo aí temos no ramo da pavimentação as Fremix, que são os pavimentos fresados que utilizam na própria mistura para fazer novos pavimentos. A Tarquet, numa escala global, também usa a economia circular aí para os seus pisos sustentáveis, os seus carpetes, né, sustentáveis, recicláveis. Então, criando uma segunda via para o lixo. Então, a Tarquet, veja, ela é conhecedora profunda dos carpetes, né, e todos os materiais de revestimentos aí, da linha do polietileno, né, e tudo mais. Então, ela estuda no seu insumo a melhoria dos seus processos dos existentes e dos recirculados. Então, economia circular sustentável, ciclo de desperdício reduzindo, né, fechando mesmo esse ciclo de desperdício, e aí impacto nas mudanças climáticas na veia. Então, a Tarquet, veja, né, busca o ouro na ação climática, né, vai através então da reciclagem do PVB. Então ela vai a fundo na recirculação dos carpetes modulares. Então ela fala até o projeto dela, vamos restartar, né? Restartar é pegar o que existe, renovar e restartar e reutilizar. Então, justamente a Tarquet, né, na sua produção, uso, reciclagem, ela traz de volta ao processo industrial, põe uma parte nova, mas a parte recirculada faz uma grande mistura e cria produtos novos. Então, através de uma fração bem considerável de recicláveis, mais produtos novos, faz todo esse estudo e utiliza da melhor forma possível. Certamente, né, produtos mais baratos lá na ponta e resolver todo o problema, né, da nossa recirculação, da nossa economia circular. Então, a seleção circular
circular, é reciclável, processo de instalação do pós-uso, né, de resíduos, isso garantindo a segurança e o meio ambiente. Né? Então é muito importante. Ela faz todo esse estudo, né, e aí faz o book e chancela aquele produto com um produto restart, que ele pode utilizar ali, vai para mais 10, 15 anos, os carpetes nas redes hoteleiras, né, nos edificações comerciais e até residenciais, então, de muito uso. Então, fica aqui a tabela, nós temos mais de 400 projetos desse exemplo, nos solicite essa tabela que encaminhamos aos alunos da Project Marketing, buscamos um exemplo de cada tipo, né, do material, do do processo modular, do processo produtivo e também da recirculação. Então, temos também outros exemplos, vamos passar aqui, né, o uso da madeira e do bambu, também são interessantes, né, porque são produtos naturais, evitam, então, tanto o concreto quanto o aço, então, cada vez mais utilizadas essas madeiras tratadas, né, com a indústria do pinus, do eucalipto, muito bem estabelecidas, né, com corte, etc., a desgalhada levando para os seus vários tipos subprodutos, subprocessos, tudo isso é muito circular. Tá? Então fica aqui então nosso QR Code para perguntas e respostas. Vamos abrir aqui para perguntas e respostas para os alunos. Este grupo é um grupo seleto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, assuntos de sustentabilidade, gestão e inovação, inteligência artificial e tudo mais. Né? Nos pergunte, nos consulte, palestras, eventos, etc., na sua empresa. Então, vamos abrir para perguntas e respostas. Sou Eduardo César, da Project Marketing, o seu PMO virtual sustentável, e até o nosso próximo encontro sustentável.